Vamos de pé fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33. Assim diz a palavra do Senhor. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Amém. A igreja pode se sentar. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a compreender a sua mensagem e nos ajude a colocá-la em prática. Com dignidade constrói-se a paz. A morte depende dos meios. Não possuí-los é a essência da vida cristã. Estamos diante de um texto que nos desafia de muitas maneiras, com muitas informações, e a gente precisa se aprofundar nesse texto, que é o Evangelho, para compreender e nos apropriar dele, para que ele faça sentido. Jesus segue em direção a Jerusalém. Segundo o relato bíblico, ele será torturado e morto. Então, esse é o nosso contexto. Jesus está rumando a Jerusalém para morrer na cruz. Nesse contexto são apresentadas as condições para o discipulado. Discipulado não é simplesmente seguir Jesus, discipulado não é simplesmente estudar as Escrituras, discipulado não é fazer ação social, discipulado é algo muito mais profundo. Laços familiares e interesses pessoais podem ser obstáculos ao chamado apresentado por Jesus. Dentre os vínculos de família, hoje eu apresento um que é muito danoso, e o nome desse vínculo é herança. A tal da herança. É um vínculo familiar muito danoso. Há familiares que se relacionam procurando harmonia ou dissenso, puramente interessados no despojo da vida de seus genitores ou parentes. Muitos familiares apenas se interessam e assim procuram ter uma relação harmoniosa ou até uma relação conflituosa com a sua família, procurando aquilo que virá na herança. Eu não sei se vocês já viram isso em novela, ou na vida de vocês, ou na vida de algum vizinho, mas a tal da herança, ela sempre foi um problema e ela é algo que faz parte dos vínculos familiares. Sim, estão interessados nos restos, naquilo que sobra. Por maior que seja a herança, são restos, aquilo que sobra. Pois a vida de alguém vale muito mais que seus bens materiais. Acho que a gente precisa concordar com isso. A vida de alguém vale muito mais que os seus bens materiais. Por isso que a herança é classificada
como um vínculo familiar danoso. Contrasta com os herdeiros da promessa de Deus, cuja herança não é acúmulo de bens materiais, tampouco sucessão de poder. E eu nem vou trazer a lista daqueles elementos que caracterizam os herdeiros da promessa de Deus, porque é algo que nós conhecemos. Mesmo a família, avó, mãe, pai, irmãos, primos, tias e até agregados, pode representar sistemas hierárquicos. Nós sabemos o que é um sistema hierárquico. Um manda e o outro obedece. Ou alguém tem poder e o outro é submetido a um poder. E aí, a família, muitas delas, e a gente precisa reconhecer isso, muitas das famílias, elas têm um sistema hierárquico de poder. E é um sistema hierárquico excludente, e assim, então, é um sistema contra Deus. Todo sistema hierárquico é contra Deus. Não há como a gente conciliar um sistema onde alguém é maior que você com os valores do reino de Deus ou com a vontade de Deus. Na nossa sociedade, há um senso comum que determina como devemos nos relacionar com os nossos familiares. E eu vou trazer algo que vocês com certeza vão se lembrar. A bênção. Pede a bênção. A bênção é muito importante, é bíblica. Você pode pedir ou não. Tem tradições familiares que é comum pedir a bênção ao avô, ao pai, à mãe. É comum. O problema de pedir a bênção não é o fato de pedir a bênção, nem de recebê-la. O problema é quando vira uma obrigação. Você pediu a bênção à sua avó hoje? Então é muito importante a gente perceber que às vezes nessa obrigação, ter que pedir a bênção, está embutido aí um sistema hierárquico. Porque ninguém pede bênção por obrigação e ninguém dá bênção por obrigação. Dá de coração. Pede de coração. Para a gente identificar. E não é para deixar de pedir e orientar a família a fazer isso. É ajustar isso para que tenha a ver com a vontade de Deus. Porque senão é um poder. Quem tem o poder de dar bênção na sua família? Quem é? A matriarca, o patriarca. E nesses contextos estão ali, cadê a pessoa lá, os netos, os sobrinhos para vir pedir a bênção? Então a gente precisa lembrar que a família, por mais harmoniosa que seja, ela tem aí um sisteminha hierárquico, excludente, né, de criar uma forma de ter poder sobre os outros. Há obrigações duras que devem ser cumpridas para não sermos mal vistos, rotulados de desumanos. Nós vamos encontrar nas famílias nossas ou de pessoas que a gente conhece, situações que a gente vai julgar e falar: não acredito que essas pessoas estão afastadas, não se falam, ou estão tendo dificuldade de conviver, e a gente tende a julgar isso. Mas às vezes, por causa dos sistemas hierárquicos, às vezes porque existe um poder opressor dentro da família, as pessoas se afastam para se proteger, para respirar, para procurar formas de conviver melhor. E esse senso comum está alicerçado num sistema dominado pela cultura de morte, uma torre de vigilância, um exército violento, cruel e covarde, em que o mais forte oprime o mais fraco. Então é importante a gente identificar na nossa vida, na nossa família, nas nossas relações, se não está havendo um tipo de relação onde o mais forte oprime o mais fraco. Porque se tem, precisa mudar essa família. Essa família precisa ser transformada e passar a ser dominada pelo amor, para que as pessoas se abençoem, né, de forma saudável. O senso comum de nossa sociedade contribui para crimes como feminicídio, claramente a expressão de homens que não aceitam que mulheres tenham igualdade, mas que se submetam e os idolatram.
Então olha para onde que esse tipo de dominação dentro de uma família, essa falta de respeito, falta de zelo, de cuidado, desejo de poder, das consequências que nós temos. Violência contra a mulher, violência contra a criança. Porque quem tem poder vai sempre procurar formas de dominar. E às vezes é das formas mais cruéis. Portanto, para ser seguidora e seguidor de Jesus, há que se resolver uma equação. E eu não vou falar de matemática. As suas escolhas, o seu testemunho e a maneira como se relaciona com o próximo refletem a justiça de Deus. As suas escolhas, o seu testemunho e a maneira como se relaciona com o seu próximo, a sua próxima, refletem a justiça de Deus. E aí a gente vai olhar um pouco para a Bíblia e tentar trazer um pouco do significado de justiça de Deus. A justiça, segundo a Bíblia, manifesta-se como terra fértil, chuva no tempo certo, família que acolhe o próximo, organização, sustento, cuidado e uma ordem plena de alegria. Isso é justiça para Deus. Quando as pessoas têm isso, há justiça. Tanto no Novo Testamento quanto na Bíblia hebraica, que a gente poderia chamar de Antigo Testamento, justiça significa estruturar a vida para promover a paz, sinal de um compromisso profundo com o bem comum. Onde há fome, a justiça de Deus se revela quando o necessitado encontra alimento. Se alguém tem fome e essa pessoa encontra alimento para não ter mais fome, foi feita a justiça de Deus. Ao órfão desamparado, a justiça de Deus oferece lar e pertencimento. À viúva vulnerável, a justiça de Deus traz proteção e liberdade. A justiça divina é, portanto, uma reorganização das relações e da existência para que tudo se ordene de maneira equânime e, principalmente, com equidade, para que as pessoas tenham de fato algo que é justo. As palavras sagradas não conduzem à violência ou à injustiça. Isso é muito importante a gente entender, porque o texto, Jesus traz elementos de violência. Por exemplo, o principal é o exército, né? Se você vai guerrear, veja se o seu exército ele está pronto para ir para a guerra. E a gente vai olhar, mas por que Jesus está dando esse exemplo, né? Um exemplo de violência. Por que será? Então as palavras sagradas não conduzem à violência ou à injustiça, pelo contrário, instauram em nós, individualmente e coletivamente, um processo de transformação rumo à justiça. A palavra, ao tocar cada pessoa, ilumina a nossa compreensão sobre a vida e o propósito das Escrituras. E as Escrituras têm um propósito. Elas têm um propósito. A palavra, então, o propósito dela não nos arranca da realidade, ilumina a nossa compreensão sobre a vida, e ela não nos faz olhar para o céu sem esquecer a terra. Quando a gente vai para as Escrituras, lê e interpreta as Escrituras, às vezes a gente tem a tendência de estarmos olhando para o céu, para aquilo que é celeste, mas é ideal a gente perceber que quando a gente vai às Escrituras, nós não estamos sendo retirados da nossa realidade. Mas preocupa-se as Escrituras, sobretudo, com a construção de um lar em paz, alegre e justo, aqui e agora. Um lar em paz, alegre e justo aqui e agora é o reino de Deus. Então nós estamos tratando de um evangelho que traz aqui o reino de Deus. E a gente tem que desvendar um pouco isso nas palavras de Jesus, quando ele está falando para uma multidão. Quem quer ser meu seguidor, minha seguidora, precisa de seguir certos critérios. Assim, quem deseja seguir Jesus precisa romper com os impedimentos que muitas vezes residem nos vínculos familiares. Quantas vezes na minha vida pessoal, os meus vínculos familiares não me impediram de fazer algo para o reino de Deus? Se eu for olhar para a minha vida, eu vou encontrar muitas vezes.
Quantas vezes na sua vida os seus vínculos familiares te impediram de fazer aquilo que se espera para ser seguidora, para ser seguidor de Jesus? Esse rompimento não se trata de uma rejeição à pessoa ou à família, não é rejeitar. Esse rompimento tem a ver com aquilo que elas podem representar: isolamento social, hierarquias excludentes e barreiras à vivência do discipulado. Quais barreiras? Na minha forma de viver a minha família, de repente a gente está tendo, que atrapalham eu ser um discípulo de Jesus. Jesus não propõe a humilhação da família a fim de se autopromover. Ao contrário, indica que a morte para os padrões familiares, para as exigências sociais inúteis e para o ego é um desafio fundamental no caminho do discípulo e da discípula. Esse rompimento é fundamental. Sem essa disposição profunda, não é possível reunir as condições necessárias para construir o projeto do seguimento e da transformação. Então o texto, Jesus chama primeiro, para que seja seguidor, você tem que romper com a família. E depois ele fala de torre, fala de exército. E no final ele ainda quer que as pessoas elas reflitam, pensem profundamente sobre isso. E como relacionar esse chamado de Jesus, essa cobrança que ele faz, com essas duas parábolas pequenininhas da torre e do exército. Como conciliar? Então, para o desenvolvimento do discipulado, como conciliar a busca por justiça e as parábolas da torre e do exército. Aí é interessante como que Jesus busca nas Escrituras coisas que às vezes passam despercebidas da gente. Ao consultar Provérbios 24, 3 e 6, com sensatez constrói-se uma casa. Provérbios 24, 3. Com sensatez constrói-se uma casa. Com armadilhas ganha-se a guerra. Então, em relação à torre, com sensatez constrói-se uma casa. Com armadilhas ganha-se a guerra. Há uma coisa interessante que estão nos dois empreendimentos, na construção de uma casa, de uma torre, e também na preparação para uma guerra. Nós percebemos que o ser humano necessita de meios para realizar esses dois empreendimentos. Para você construir a casa, você precisa de meios, você precisa de bens, você precisa de materiais, você precisa de reunir recursos, você precisa de mobilizar, você precisa de se concentrar nisso, ou até de acumular coisas para construir uma casa. Ninguém constrói uma casa sem nada. Todo mundo que precisa construir algo precisa de meios. Assim também, para fazer uma guerra, nós precisamos de meios, de armas, de exército bem armado, de fortificações. Qual o custo de uma guerra? Qual o custo de uma guerra? Então são os meios. Nas duas parábolas, tanto para uma torre, mesmo que seja para vigiar uma plantação de uvas, tanto para um exército, nós precisamos de meios, de bens materiais. Então Jesus, no entanto, ensina a renúncia dos meios, isto é, renúncia material, renúncia do egoísmo, renúncia da violência, renúncia da ganância. Porque se você não tiver os meios, você não vai construir uma torre que, por mais que seja para vigiar, ela está no contexto da violência. Vigiar de quê? Alguém vai roubar suas uvas, você vai roubar no contexto de violência. Se você quer meios para construir um exército, você precisa renunciar a isso. Para que ter guerra? As guerras só existem porque os meios existem para que essa guerra aconteça. Então, Deus é justo. Eu quero trazer aqui algo para a gente refletir dentro desse contexto da justiça de Deus em relação a essa forma do chamado de Jesus. Tem gente que pensa assim: o meu sócio me roubou, isso não vai ficar assim, pois Deus é justo.
Deus vai acabar com a vida dele também. Vocês já viram algo desse tipo? O meu sócio me roubou, mas Deus é justo. Isso não vai ficar desse jeito. Ele vai acabar com a vida dele também. Então essa pessoa ora da seguinte forma: Senhor, me dê a sua justiça. E aí Deus responde: você quer mesmo a minha justiça? Então eu vou ajudar. Eu vou transformar o teu sócio. Vocês voltarão a ser amigos e ele será um homem honesto. E aí a pessoa fala: mas eu não quero essa justiça. Assim não. Eu quero sangue. Então, nas nossas relações de interesse, lembra das relações de interesse pela herança, de interesse pelos meios? Nas nossas relações, nós sempre estamos diante de uma situação como essa, onde alguém te faz mal e você quer vingança. E quando você quer vingança, você pede a Deus para que seja justo, e aí Deus, ao contrário do que você quer, vai harmonizar, vai organizar as suas relações. E é aí nesse ponto que a gente precisa renunciar. Porque Deus vai responder com justiça e a gente precisa se alinhar à justiça de Deus. Porque senão a gente vai ficar querendo ver o outro abaixo da gente, o outro sofrendo e não nos reconciliando. Então Jesus, na nossa conclusão, insiste que se quebrem as hierarquias, mantendo apenas uma soberania, a de Deus. Nós queremos ser soberanos na nossa família, nós queremos ser soberanos na nossa amizade, nós queremos ser soberanos no nosso trabalho. Nós tendemos a isso, de querer estar por cima. Mas Jesus insiste que se quebrem as hierarquias, mantendo apenas uma soberania, seja em qualquer relação, a de Deus, cabendo a nós, a sociedade humana, sócios da humanidade. A nossa sociedade humana é uma relação igual. O único que é soberano é Deus. Quem não coloca o Cristo como centro soberano de sua vida começa a edificar, mas não termina, pois ainda pretende manter cumplicidade com as pessoas, a fim de não ser examinado ou prejudicado por elas. Quem não crê na capacidade que adquire com a força que Deus dá, se mantém vulnerável ao poder da natureza humana, da sua própria natureza e a natureza dos outros. Quem é desleal com Deus, com seu próximo, está vinculado aos meios pelos quais a morte opera, meios dos quais ela depende. E a dignidade está justamente em não acumular os meios, pois só existe fome porque alguém acumula, retém e classifica os alimentos como um insumo especulativo, para ter um preço maior, para ganhar lucro em cima. Irmãos e irmãs, a essência da vida cristã é vir a mim e caminhar comigo, rompendo com o passado, renunciando a todo tipo de ganância. É com dignidade que se constrói a paz, fruto da lealdade a Deus, aquele que trouxe para a humanidade o seu próprio Rei. Amém.